Em 1945, nas margens do rio Nilo, no Egito, um camponês chamado Muhammad Ali Al-Saman saiu de casa em busca de adubo para suas plantações. O que ele encontrou, no entanto, mudaria a maneira como o mundo enxergava o cristianismo. Enquanto cavava o solo arenoso, sua pá bateu em algo duro, um grande jarro de barro, selado e coberto pela poeira do tempo. Curioso, ele o abriu, imaginando encontrar ouro ou joias antigas. Mas dentro havia algo que, aos olhos comuns, não tinha valor algum. 13 livros de papiro, escritos em uma língua estranha. Sem perceber, aquele homem havia redescoberto um tesouro espiritual perdido havia quase 2000 anos. Os textos, escritos em copta, seriam conhecidos mais tarde como os manuscritos de Nag Hammadi. E o que eles revelavam era tão diferente, tão proibido, que muitos prefeririam que jamais tivessem sido encontrados. Esses manuscritos continham 52 textos antigos, entre eles o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Filipe, todos excluídos da Bíblia que conhecemos hoje. E o motivo era simples. Eles mostravam uma visão de Jesus muito diferente da que foi oficializada pela Igreja. Nos textos, Jesus não era apenas o Salvador que morre pelos pecados da humanidade, mas um mestre que ensinava o caminho do autoconhecimento. Um Cristo que dizia que o reino de Deus não estava em templos, nem nas mãos de líderes religiosos, mas dentro de cada pessoa. No Evangelho de Tomé, há uma frase que diz: "O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando conhecerdes a vós mesmos, sereis conhecidos." Essas palavras pareciam simples, mas escondiam algo perigoso. Porque, para os gnósticos, os autores desses textos, a verdadeira salvação vinha do conhecimento interior, da luz que existe dentro de cada ser humano. Isso ameaçava diretamente o poder da Igreja e do Império Romano. No século IV, o imperador Constantino oficializou o cristianismo como religião do Estado. Mas, para unificar o império, ele precisava de uma fé única, controlada, organizada. Então, todos os textos que apresentavam ideias diferentes foram considerados heréticos. Os gnósticos foram perseguidos, seus escritos queimados, e o conhecimento que pregava a liberdade espiritual foi enterrado, literalmente. Alguns monges, temendo que tudo fosse perdido, esconderam os livros em jarros de barro e os enterraram nas areias do deserto, onde permaneceram por mais de 1600 anos. Quando finalmente foram redescobertos, o mundo já não era o mesmo, mas suas palavras ainda soavam perigosas. O Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, descreve uma mulher com sabedoria e liderança espiritual, alguém que compreendia as palavras de Jesus de uma forma que os apóstolos não conseguiam entender. Em um trecho, Pedro questiona: "Por que o mestre falaria com uma mulher e não conosco?" E Levi responde: "Se o Salvador a tornou digna, quem somos nós para rejeitá-la?" Esses fragmentos mudaram tudo o que se acreditava sobre o papel de Maria Madalena, retratada por séculos como uma pecadora, mas vista aqui como uma das principais discípulas. Outro texto, o Evangelho de Filipe, fala do amor como a união entre o humano e o divino. Diz que aqueles que buscam a verdade se unem na luz, e quando amam, tornam-se um só ser. Para os gnósticos, o amor não era pecado. Era o próprio caminho para a iluminação. Durante séculos, esses ensinamentos ficaram esquecidos. Mas quando os estudiosos finalmente conseguiram traduzir os manuscritos, perceberam que ali estava o retrato de um cristianismo diferente, mais livre, mais espiritual e muito mais próximo do coração humano. Um cristianismo que pregava a busca interior, a igualdade e a conexão direta com o divino. Os manuscritos desafiaram a fé tradicional e despertaram novas perguntas. E se a mensagem original de Jesus tivesse sido modificada? E se o verdadeiro ensinamento não fosse sobre medo e punição, mas sobre consciência e luz interior? Os gnósticos acreditavam que o mundo material era uma ilusão e que o ser humano carregava dentro de si uma centelha divina. Que o conhecimento verdadeiro, o gnosis, era o caminho para libertar a alma da ignorância. Talvez por isso tenham sido silenciados, porque quem desperta não se deixa dominar. Depois de quase 2000 anos, as palavras desses antigos mestres ainda ecoam como se tivessem sido escritas para o nosso tempo,
A luz está dentro de ti. Se a fizeres brilhar, iluminarás o mundo. Os manuscritos de Nag Hammadi não tentam destruir a fé, mas lembram que a verdade pode ter muitas faces, que o divino não pertence a templos, nem a livros, nem a instituições, mas vive dentro de cada ser humano. Eles falam sobre a luz interior, sobre a força que existe quando o homem decide olhar para dentro de si e compreender que o sagrado sempre esteve ali, silencioso, esperando para ser despertado. Esses textos antigos mostram que a fé não precisa ser imposta nem temida. Ela pode ser livre, consciente e profunda, porque o verdadeiro caminho espiritual não é seguir cegamente o que dizem, mas despertar para o que já existe dentro de nós. E talvez esse seja o maior segredo que os manuscritos quiseram proteger por tantos séculos. A lembrança de que cada pessoa carrega dentro de si uma centelha divina. E que, quando essa luz se acende, nem o tempo, nem o esquecimento, nem o poder de impérios inteiros conseguem apagá-la.